Maior árvore do mundo. Imagine uma criatura viva tão colossal que desafia nossa compreensão de tamanho e tempo. Uma entidade que existe há milênios, testemunhando a ascensão e queda de civilizações inteiras, sobrevivendo a guerras, mudanças climáticas e a passagem de incontáveis gerações humanas. Esse gigante silencioso existe, e não é uma lenda nem ficção. É a maior árvore do mundo, e sua história vai deixar você absolutamente fascinado. Escondida nas montanhas da Califórnia, nos Estados Unidos, existe uma sequoia gigante que recebeu o nome de General Sherman. Mas não se engane pelo nome modesto, porque estamos falando de algo verdadeiramente monumental. Esta árvore não é apenas grande, ela é incompreensível. Com aproximadamente 84 metros de altura, equivalente a um prédio de 25 andares, e um tronco com mais de 11 metros de diâmetro na base, o General Sherman pesa estimadas 1.900 toneladas. Isso mesmo, quase 2.000 toneladas de matéria viva, crescendo, respirando e existindo majestosamente há mais de 2.500 anos. Se você está gostando deste conteúdo incrível, não esqueça de se inscrever no canal Histórias e Curiosidades, deixar seu like, comentar o que está achando e compartilhar este vídeo com aqueles amigos que adoram descobrir os segredos mais fascinantes do nosso planeta. Porque o que você vai descobrir aqui hoje vai mudar completamente sua perspectiva sobre a natureza e o tempo. Mas antes de mergulharmos na história épica do General Sherman, precisamos entender onde exatamente esta maravilha da criação se encontra. O Parque Nacional de Sequoia, localizado na Sierra Nevada californiana, é o lar não apenas do General Sherman, mas de várias outras sequoias gigantes que parecem ter sido plantadas por mãos divinas. Este parque, estabelecido em 1890, foi criado justamente para proteger essas árvores monumentais da exploração madeireira que devastava a região no século XIX. A floresta de sequoias é um lugar de reverência natural. Quando você caminha entre esses gigantes, não é apenas a escala física que impressiona, é a sensação palpável de estar na presença de algo sagrado, algo que transcende nossa breve existência humana. Os povos nativos americanos que habitavam essa região, muito antes da chegada dos europeus, já veneravam essas árvores como espíritos da floresta, guardiãs ancestrais que conectavam a terra ao céu. O General Sherman foi descoberto oficialmente em 1879 por um naturalista chamado James Wolverton, que havia servido sob o comando do General William Tecumseh Sherman durante a Guerra Civil Americana. Fascinado pela majestade da árvore, Wolverton decidiu homenagear seu antigo comandante dando seu nome a este colosso da natureza. Mas aqui está algo extraordinário. Quando Wolverton encontrou esta árvore, ela já tinha mais de 2.300 anos de idade. Pense nisso por um momento. Quando Jesus Cristo caminhava pela terra, esta árvore já estava crescendo, já era uma presença imponente na floresta. A sequoia gigante, cientificamente conhecida como Sequoia dendron giganteum, é uma espécie endêmica da Sierra Nevada, encontrada apenas nesta região específica do planeta. Isso torna cada exemplar ainda mais precioso e único. Estas árvores não crescem em qualquer lugar. Elas precisam de condições muito específicas, altitude entre 1.300 a 2.400 metros, invernos frios com neve abundante, verões secos mas não excessivamente quentes, e solo profundo e bem drenado. Mas aqui está algo que vai surpreender você. O General Sherman não é a árvore mais alta do mundo. Esse título pertence a outra espécie, a sequoia vermelha, chamada Hyperion, que mede 116 metros de altura. Então, por que o General Sherman é considerado a maior árvore do mundo? A resposta está no volume. Quando medimos o volume total do tronco, o General Sherman é absolutamente imbatível, com impressionantes 1.004 metros cúbicos de madeira. Para você ter uma ideia, isso é volume suficiente para construir aproximadamente 40 casas de tamanho médio, e a árvore continua crescendo. Sim, você ouviu direito. Mesmo com mais de 2.500 anos de idade, o General Sherman adiciona anualmente cerca de 1 metro cúbico de madeira ao seu volume. Isso significa que a cada ano, esta árvore ancestral produz madeira suficiente para fazer uma árvore de tamanho médio inteira.
É como se o próprio tempo tivesse decidido se manifestar fisicamente através deste gigante vivo. A casca do General Sherman é outra maravilha da engenharia natural. Com até 60 centímetros de espessura em algumas áreas, essa casca possui propriedades incríveis. Ela é incrivelmente resistente ao fogo, contém taninos que a protegem contra insetos e doenças, e tem uma textura esponjosa que absorve impactos e protege o tecido vivo interno. Durante incêndios florestais, enquanto árvores comuns são consumidas pelas chamas, as sequoias gigantes permanecem praticamente ilesas, suas cascas grossas funcionando como armaduras naturais contra o elemento que destruiria qualquer outra planta. Mas talvez o aspecto mais impressionante do General Sherman seja sua resiliência através dos milênios. Pense em tudo o que aconteceu durante a vida desta árvore. Quando ela era apenas uma muda brotando do solo da floresta, o Império Romano estava no auge de seu poder. Ela viu a queda de Roma, a Idade Média europeia inteira, o Renascimento, a descoberta das Américas, todas as guerras mundiais, a era espacial e agora a era digital. Civilizações inteiras surgiram e desapareceram enquanto este gigante silencioso continuava crescendo. Anel após anel, século após século. Se você está maravilhado com essas informações, imagine o que mais está por vir. Diga nos comentários, qual é a coisa viva mais antiga que você já viu pessoalmente? Vamos criar uma corrente de admiração pela natureza aqui embaixo. Os cientistas que estudam o General Sherman descobriram segredos fascinantes sobre como uma árvore pode viver tanto tempo e crescer a proporções tão monumentais. O Dr. Nathan Stephenson, ecologista do Serviço Geológico dos Estados Unidos, que dedicou décadas ao estudo das sequoias gigantes, revelou que estas árvores possuem mecanismos de defesa e regeneração que desafiam nossa compreensão da biologia vegetal. Segundo suas pesquisas, as sequoias gigantes praticamente não envelhecem da forma como outros organismos envelhecem. Elas não ficam mais fracas com o tempo, pelo contrário, continuam fortes e produtivas mesmo após milhares de anos. A capacidade reprodutiva do General Sherman é outro aspecto extraordinário. Esta árvore gigantesca produz cerca de 2.000 cones por ano, e cada cone contém aproximadamente 200 sementes. Isso significa que anualmente esta única árvore produz cerca de 400.000 sementes. Mas aqui está o detalhe surpreendente. Essas sementes são minúsculas, pesando apenas cerca de 5 miligramas cada uma. Como é possível que algo tão pequeno, menor que um grão de arroz, contenha o código genético para se tornar o maior ser vivo do planeta? É um dos mistérios mais belos da criação divina. E a estratégia de reprodução das sequoias é ainda mais fascinante. Os cones não se abrem facilmente. Eles podem permanecer fechados nas árvores por até 20 anos, esperando pacientemente pelas condições ideais. E sabe o que finalmente os faz abrir e liberar suas sementes? O fogo. Sim, o mesmo elemento que parece destrutivo é na verdade essencial para a reprodução destas árvores monumentais. Durante um incêndio florestal, o calor intenso faz com que os cones se abram, liberando milhões de sementes sobre o solo da floresta, que foi convenientemente limpo e fertilizado pelas cinzas do fogo. É um ciclo perfeito de destruição e renovação, desenhado com uma sabedoria que ultrapassa qualquer engenharia humana. O sistema de raízes do General Sherman é outra maravilha que merece nossa atenção. Você poderia pensar que uma árvore tão alta e pesada teria raízes profundíssimas, penetrando dezenas de metros no solo. Mas a realidade é surpreendente. As raízes das sequoias gigantes são relativamente rasas, raramente descendo mais de 2 metros de profundidade. Então, como essa árvore de quase 2.000 toneladas se mantém de pé contra ventos fortes e tempestades? A resposta está na extensão horizontal das raízes. Elas se espalham por uma área enorme, até 30 metros de distância do tronco em todas as direções, criando uma base ampla e estável. Além disso, em muitos casos, as raízes de sequoias vizinhas se entrelaçam, criando uma rede de suporte mútuo, onde as árvores literalmente se seguram umas às outras. A relação do General Sherman com seu ecossistema é profundamente interconectada. Esta árvore não existe isoladamente. Ela é o centro de uma comunidade complexa de vida. Suas enormes galhos abrigam ninhos de águias e falcões,
Seus troncos ocos fornecem refúgio para ursos negros durante o inverno. Esquilos douglasianos constroem suas casas entre suas cascas e dependem de suas sementes para a alimentação. Fungos micorrízicos formam parcerias simbióticas com suas raízes, ajudando a árvore a absorver nutrientes do solo em troca de açúcares produzidos pela fotossíntese. É um exemplo perfeito de como a criação divina funciona em harmonia, cada elemento suportando e sendo suportado por outros. Durante o século XIX e início do século XX, as sequoias gigantes enfrentaram sua maior ameaça, a ganância humana. Madeireiros viam nestas árvores ancestrais apenas dólares e lucro. Milhares de sequoias foram derrubadas, um sacrilégio contra a natureza que levou séculos para criar essas maravilhas. Uma árvore que levou 2000 anos para crescer era cortada em questão de dias. Mas algo interessante aconteceu. Os madeireiros descobriram que a madeira das sequoias gigantes, apesar de impressionante em volume, era na verdade bastante quebradiça. Quando estas árvores monumentais caíam, frequentemente se despedaçavam no impacto, tornando a madeira menos valiosa comercialmente. Foi uma ironia providencial que ajudou a salvar muitas destas árvores da destruição total. O movimento de conservação que salvou o General Sherman e suas irmãs gigantes começou com visionários como John Muir, o famoso naturalista escocês-americano que dedicou sua vida à preservação das maravilhas naturais da América. Muir, ao caminhar entre as sequoias pela primeira vez, descreveu a experiência como um encontro com o próprio sopro divino materializado em madeira e vida. Ele escreveu: "As árvores da sequoia são gigantes solitários, alheios ao tempo, mantendo sua tranquilidade serena através das tempestades como se fossem meras rajadas de verão. Suas palavras poderosas e sua incansável advocacia foram instrumentais na criação do Parque Nacional de Sequoia. Mas proteger estas árvores não foi suficiente. Os cientistas perceberam que precisavam entender como mantê-las saudáveis para as futuras gerações. O Dr. William Libby, professor de ciências florestais, conduziu estudos revolucionários sobre o estresse hídrico em sequoias gigantes. Suas pesquisas revelaram que, apesar de sua aparência invencível, estas árvores enfrentam desafios sérios relacionados às mudanças climáticas. As secas prolongadas que têm afetado a Califórnia nas últimas décadas colocam estresse adicional mesmo nestes gigantes milenares. O General Sherman, com toda a sua majestade e antiguidade, não é imune aos impactos das ações humanas sobre o clima global. Visitantes de todo o mundo viajam para a Califórnia especificamente para ver o General Sherman. E a experiência de estar na presença desta árvore é descrita repetidamente como espiritual e transformadora. Não é apenas o tamanho que impacta as pessoas, é a sensação tangível de estar diante de algo que transcende nossa existência efêmera. Enquanto vivemos nossas vidas apressadas, preocupados com problemas que parecerão insignificantes em uma década, esta árvore permanece, crescendo lentamente, testemunha silenciosa da passagem do tempo humano. Você consegue imaginar todas as histórias que esta árvore poderia contar se pudesse falar? Quantos animais encontraram refúgio em seus galhos? Quantas tempestades ela enfrentou? Quantos humanos passaram por baixo de sua copa sem nem mesmo saber de sua existência? A verdade é que o General Sherman nos lembra de nossa própria pequenez no grande esquema da criação. A estrutura interna do General Sherman revela segredos ainda mais impressionantes sobre sua longevidade extraordinária. Quando os cientistas analisam amostras de tecido desta árvore monumental, descobrem que ela possui um sistema vascular incrivelmente eficiente. A água precisa ser transportada desde as raízes até as folhas no topo, uma jornada de mais de 80 metros contra a gravidade. Como isso é possível sem um coração bombeando ou músculos contraindo? A resposta está na coesão molecular da água e na transpiração das folhas, criando um vácuo que literalmente puxa a água para cima através de minúsculos tubos chamados xilema. É um sistema hidráulico tão sofisticado que engenheiros modernos ainda estudam sua eficiência para desenvolver novas tecnologias. O tronco do General Sherman não é apenas madeira sólida. Na verdade, o interior da árvore contém uma complexa rede de tecidos vivos e mortos trabalhando em harmonia. Apenas a camada externa, chamada de câmbio, está viva e continua crescendo.
Todo o centro da árvore, o cerne, é tecnicamente madeira morta, mas serve como suporte estrutural crucial. Esta madeira morta não é inútil. Ela foi impregnada com resinas e taninos durante sua vida, tornando-a extremamente resistente à decomposição. É por isso que o General Sherman pode ter áreas ocas e ainda permanecer estruturalmente sólido por milênios. Os anéis de crescimento do General Sherman são como um livro histórico natural. Cada anel representa um ano de vida, e a espessura de cada anel conta uma história sobre as condições climáticas daquele ano específico. Anos com chuvas abundantes produzem anéis mais largos, enquanto anos de seca produzem anéis mais estreitos. Cientistas chamam isso de dendrocronologia, a ciência de datar eventos através dos anéis das árvores. Através do estudo dos anéis das sequoias, pesquisadores conseguiram reconstruir padrões climáticos que remontam a milhares de anos, muito antes de existirem instrumentos meteorológicos. O General Sherman é literalmente um arquivo vivo de história climática, mas existe algo ainda mais profundo sobre esta árvore que poucos consideram: sua consciência ou a falta dela. Será que uma entidade que vive por tanto tempo, que responde ao seu ambiente, que se comunica quimicamente com outras árvores através de suas raízes e redes de fungos, possui alguma forma de percepção? Estudos recentes sobre inteligência vegetal sugerem que as árvores são muito mais conscientes do seu entorno do que imaginávamos. Elas podem detectar ataques de insetos e liberar compostos químicos para se defender ou avisar árvores vizinhas. Elas podem reconhecer suas próprias mudas e direcionalmente crescer suas raízes para não competir com sua prole. O General Sherman, com 2.500 anos de interação com seu ambiente, desenvolveu respostas tão refinadas que parecem quase inteligentes. A influência cultural do General Sherman se estende muito além do mundo científico. Artistas, poetas, escritores e músicos encontraram inspiração nesta árvore monumental. O poeta Walt Whitman, embora nunca tenha visto pessoalmente as sequoias gigantes, escreveu sobre árvores monumentais como símbolos da alma americana. Gigantes que representam a força e a resistência do espírito humano. Fotógrafos famosos como Ansel Adams dedicaram suas carreiras a capturar a majestade destas árvores, tentando transmitir através de imagens em preto e branco algo da reverência que sentiam ao estar em sua presença. A relação dos povos nativos americanos com as sequoias gigantes remonta a tempos imemoriais. As tribos Yokut e Mono, que habitavam a região da Sierra Nevada, consideravam estas árvores sagradas. Eles as chamavam de Wawona, uma palavra que imita o som do chamado da coruja, um animal considerado guardião espiritual das florestas. Para estes povos, cortar uma sequoia gigante seria impensável, um sacrilégio comparável a destruir um templo sagrado. Eles coletavam cascas caídas para criar abrigos e usavam galhos mortos para lenha, mas nunca prejudicavam as árvores vivas. Esta reverência pela natureza é uma lição que a humanidade moderna ainda está aprendendo. A experiência de caminhar na trilha que leva ao General Sherman é descrita por visitantes como uma peregrinação. O caminho serpenteia através de uma floresta densa, onde sequoias menores, algumas com apenas 500 ou 600 anos de idade, parecem jovens em comparação. A luz solar filtra através das copas altas, criando raios dourados que iluminam o chão da floresta. O ar é perfumado com o aroma de pinho e terra úmida. E então, ao virar uma curva, você o vê. O tronco massivo do General Sherman, tão largo que várias pessoas de mãos dadas não conseguem abraçá-lo completamente. O impacto visual é imediato e avassalador. Fotógrafos profissionais lutam para capturar a verdadeira escala do General Sherman. Mesmo as melhores câmeras e lentes não conseguem transmitir a experiência tridimensional de estar na base desta árvore olhando para cima, vendo seu tronco desaparecer na copa verde acima. É necessário incluir pessoas na foto para fornecer escala, e mesmo assim, as imagens parecem insuficientes. Alguns descrevem a frustração de tentar compartilhar com amigos e familiares a magnitude do que testemunharam, apenas para perceber que palavras e imagens são inadequadas para transmitir a experiência. O General Sherman enfrenta ameaças modernas que seus ancestrais nunca imaginaram. As mudanças climáticas estão alterando os padrões de precipitação na Sierra Nevada.
Invernos mais quentes significam menos neve acumulada, que tradicionalmente derrete lentamente durante a primavera e verão, fornecendo água constante para as árvores. Secas mais longas e intensas estressam mesmo estas árvores aparentemente invencíveis. Em anos recentes, pela primeira vez na história registrada, sequoias gigantes morreram devido ao estresse hídrico extremo. Embora o General Sherman permaneça saudável até agora, os cientistas monitoram cuidadosamente sua condição, medindo os níveis de umidade do solo e a saúde de suas folhas. Os incêndios florestais, que historicamente eram aliados das sequoias, tornaram-se mais intensos e destrutivos devido ao acúmulo de vegetação morta e às condições de seca prolongada. Em 2021, o incêndio KNP Complex ameaçou diretamente o General Sherman. Pela primeira vez na história, equipes de bombeiros envolveram a base da árvore com cobertores à prova de fogo, protegendo-a das chamas que se aproximavam. A operação foi bem sucedida, mas revelou uma verdade desconfortável. Até mesmo o General Sherman, que sobreviveu a incontáveis incêndios naturais ao longo de milênios, agora precisa de proteção humana contra incêndios exacerbados por mudanças ambientais causadas pelo homem. Se você assistiu até aqui, diga nos comentários. Você já visitou ou gostaria de visitar o General Sherman pessoalmente? Compartilhe suas experiências ou seus sonhos de conhecer este gigante. A ciência moderna tem ferramentas incríveis para estudar o General Sherman, de maneiras que seriam impossíveis há apenas algumas décadas. Scanners a laser tridimensionais podem agora mapear cada centímetro da árvore, criando modelos digitais precisos que permitem aos cientistas monitorar mudanças sutis ao longo do tempo. Drones equipados com câmeras de alta resolução podem examinar a copa da árvore, áreas que antes eram completamente inacessíveis, sem equipamento de escalada extremamente perigoso. Sensores de umidade plantados no solo ao redor das raízes transmitem dados em tempo real sobre as condições hídricas. Toda esta tecnologia serve a um propósito crucial: garantir que o General Sherman continue prosperando por mais milhares de anos. Mas talvez o aspecto mais fascinante seja o que o General Sherman nos ensina sobre perspectiva temporal. Vivemos nossas vidas em escalas de décadas. Planejamos para aposentadorias que chegam em 30 ou 40 anos. Construímos edifícios projetados para durar um século. Mas o General Sherman opera em uma escala temporal completamente diferente. Para esta árvore, um século é apenas 4% de sua vida até agora. Eventos que consideramos históricos antigos, como a assinatura da Declaração de Independência Americana em 1776, aconteceram quando o General Sherman já tinha mais de 2.000 anos de idade. É uma perspectiva que humilha e expande a mente simultaneamente. Pesquisadores descobriram que o General Sherman possui uma resistência genética excepcional a doenças e pragas. Ao longo de milênios, esta árvore foi exposta a incontáveis patógenos, insetos destrutivos e condições ambientais adversas. Cada desafio que não a matou fortaleceu seus descendentes geneticamente. Os cientistas agora estudam o DNA das sequoias gigantes, incluindo amostras do próprio General Sherman, procurando genes que conferem esta resistência extraordinária. A esperança é que essas descobertas possam ajudar a desenvolver outras espécies de árvores mais resistentes às mudanças climáticas, criando florestas que possam sobreviver às condições do século XXI e além. A economia relacionada ao General Sherman é surpreendente. O Parque Nacional de Sequoia recebe mais de 1 milhão de visitantes anualmente, e uma grande porcentagem vem especificamente para ver esta árvore icônica. O turismo gerado contribui significativamente para a economia local, criando empregos em hotéis, restaurantes, lojas de souvenirs e serviços de guia turístico. Mas o valor real do General Sherman não pode ser medido em dólares. Quanto vale uma criatura viva que existiu por 2 milênios e meio? Quanto vale a inspiração que gera em milhões de pessoas? Quanto vale o papel ecológico que desempenha em seu ecossistema? Algumas coisas são verdadeiramente inestimáveis. Existe uma lição profunda de humildade que o General Sherman oferece à humanidade moderna. Vivemos em uma era de mudanças tecnológicas aceleradas, onde dispositivos se tornam obsoletos em poucos anos e tendências sociais mudam em meses.
Somos constantemente bombardeados por notícias de crises urgentes e problemas que exigem soluções imediatas. Mas o General Sherman permanece, crescendo com a mesma paciência imperturbável que demonstrou por milênios. Ele nos lembra que existe valor na permanência, na estabilidade, na continuidade através das gerações. Ele representa uma conexão viva com o passado distante e uma promessa de continuidade para o futuro distante. A fotossíntese realizada pelo General Sherman é outro aspecto impressionante. Esta única árvore, através de suas milhões de folhas, converte luz solar, água e dióxido de carbono em açúcares e oxigênio. Estimativas sugerem que o General Sherman produz oxigênio suficiente em um ano para sustentar aproximadamente 3 pessoas por um ano inteiro. Além disso, ele sequestra toneladas de carbono da atmosfera, armazenando-o em sua madeira maciça. Em uma era de preocupações sobre mudanças climáticas e níveis de dióxido de carbono, cada sequoia gigante é um aliado inestimável na manutenção do equilíbrio atmosférico do planeta. As comparações entre o General Sherman e estruturas humanas são inevitáveis e reveladoras. Esta árvore pesa mais do que 10 baleias azuis, os maiores animais que já existiram. Ela contém madeira suficiente para construir 40 casas. Sua copa cobre uma área equivalente a meio campo de futebol. Mas talvez a comparação mais significativa seja temporal. Enquanto as maiores pirâmides do Egito têm cerca de 4.500 anos, o General Sherman, quando atingir essa idade, ainda estará crescendo forte, adicionando volume ano após ano. As criações humanas mais duráveis eventualmente se desintegram, mas as sequoias gigantes, se protegidas, podem teoricamente viver indefinidamente. Educadores usam o General Sherman como ferramenta de ensino sobre biologia, ecologia, história e até filosofia. Escolas organizam viagens de campo especificamente para que estudantes possam testemunhar esta maravilha em pessoa. A experiência de ver o General Sherman frequentemente desperta em jovens um interesse duradouro em ciência natural e conservação ambiental. Quantos biólogos, ecologistas e conservacionistas de hoje tiveram suas vocações inspiradas por um encontro juvenil com esta árvore monumental? É impossível quantificar, mas certamente são muitos. O futuro do General Sherman depende das escolhas que fazemos hoje. As mudanças climáticas, os incêndios mais intensos, as pragas invasoras e a poluição representam ameaças reais mesmo para uma criatura tão resiliente. Mas há esperança. A consciência pública sobre conservação nunca foi tão alta. Cientistas desenvolvem constantemente novas estratégias para proteger estas árvores ancestrais, e milhões de pessoas ao redor do mundo se importam profundamente com a preservação destas maravilhas naturais. Imagine o ano 5000. A humanidade terá avançado de maneiras que não podemos prever. Tecnologias que hoje consideramos ficção científica serão obsoletas. Nações terão surgido e desaparecido. Mas se fizermos as escolhas certas agora, o General Sherman ainda estará lá, crescendo pacientemente, testemunhando a história humana desenrolar-se como sempre fez. Será uma conexão viva entre nosso presente e um futuro distante. Um presente que daremos às gerações que ainda não nasceram. A história do General Sherman é fundamentalmente uma história sobre resiliência, majestade e a incrível capacidade da natureza de criar maravilhas que transcendem nossa compreensão. É um lembrete de que somos parte de algo muito maior que nós mesmos, participantes temporários em uma história que começou muito antes de nascermos e continuará muito depois que partirmos. E talvez, se formos sábios e cuidadosos, nossos descendentes distantes ainda poderão caminhar até esta árvore extraordinária, tocar sua casca antiga e sentir a mesma reverência que sentimos hoje. Se este vídeo expandiu sua mente e despertou em você uma nova apreciação pela magnificência da natureza, não guarde isso para si mesmo. Inscreva-se no canal Histórias e Curiosidades para mais conteúdo fascinante como este. Deixe seu like para que mais pessoas possam descobrir esta história incrível. E principalmente, compartilhe este vídeo com amigos e familiares. Na tela final, você encontrará mais 2 vídeos fascinantes que vão continuar esta jornada de descoberta. Um explora outras maravilhas naturais que desafiam a imaginação.
e outro revela segredos sobre criaturas antigas que ainda habitam nosso planeta. A natureza tem incontáveis histórias para contar, e estamos apenas começando. O General Sherman espera por você na Califórnia, um gigante silencioso que mudará para sempre sua perspectiva sobre o tempo, a vida e nosso lugar neste planeta extraordinário. Até a próxima descoberta incrível.